Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui, né, novamente, outra vez, bem redundante, né, para que a gente dê início a outra unidade, né? Nesse caso, a gente vai estudar a unidade 4 agora, né, que fala sobre gêneros e tipos textuais. Ao longo, né, e ao final desta unidade, é importante que a gente alcance dois objetivos, né, que é identificar os gêneros e os tipos textuais e também realizar as interpretações de textos. O que é o texto, né? Eu trouxe um conceito para vocês de texto. O texto, né, define-se como texto a unidade linguística máxima, seja ela oral ou escrita. Um texto é superior à oração, que está dotada de sentido e de uma mensagem completa. A extensão do texto pode ser variável. Enquanto a estrutura do texto, existe uma organização da forma e do conteúdo. A questão da extensão do texto é o tamanho, né, do que a gente pode escrever, né? Não tem uma coisa certa, né? Pode ser variável. Mas a estrutura do texto, a gente tem que sempre olhar qual é o gênero que aquele texto pertence, né? Porque cada gênero, cada tipo textual vai ter uma forma, né, de organização e do conteúdo também que vai ser tratado naquele texto. Os textos também têm relação entre outros textos, para que sejam munidos de sentido. Um texto tem sua interpretação sempre através de um marco de referência, ou seja, através de uma referência que a gente tenha sobre determinado assunto, a gente vai conseguir, né, interpretar o texto, né? Sempre, normalmente a gente interpreta o texto de acordo com a nossa visão, né? Interpretação de texto. Um leitor pode ser capaz de identificar e de entender a informação essencial que um texto apresenta, mas nem sempre sabe o que o autor quis dizer com ele. Ou seja, às vezes o autor quer passar uma mensagem X e a gente entende uma mensagem Y, né? Até porque a gente já tem uma certa bagagem de conhecimentos, né? De mundo, por exemplo, de algum tema, e a gente sempre não consegue captar, né, totalmente a mensagem que todo texto quer passar para a gente. Gente, uma coisa que é muito importante é que a gente contextualize o texto, né? Ou seja, a gente tem que situá-lo na época em que foi produzido e na tradição cultural a qual pertence. Sobre determinado assunto, né? Qualquer assunto que a gente pegar, a gente tem que entender qual que é a trajetória daquele autor, né? Sobre o que ele escreve, qual era a cultura, né? A qual esse autor pertence, né? A tradição que ele leva, quando que ele foi produzido, né? Na questão do tempo. Tudo isso a gente tem que prestar atenção. E também descobrir a intenção do autor. Às vezes o autor, né, deixa entre linhas aquilo que ele quer passar para a gente, né? Por exemplo, essa imagem aí, a janela está aberta, né? Pode ser a janela, né, do lixo, mas ao mesmo tempo pode ser a questão da gente colocar ideias, né, para fora, né, da nossa mente. A gente percebe que cada um tem uma interpretação, né? Sobre aquela imagem da janela, eu posso ter aquela interpretação, mas vocês podem ter outra, né? O pessoal lá da nossa escola pode ter uma interpretação totalmente diferente daquilo que eu e você sabe, né? É importante também, né, a gente avaliar o conteúdo do texto. Olha só. Alguns textos concentram-se em fatos, outros, por sua vez, manifestam opiniões. Às vezes a gente pega uma revista e aí elas vão falar sobre fatos, né? Sobre fatos históricos, né? Algo que esteja acontecendo em nosso país ou no mundo, ou em determinado setor. Só que tem algumas coisas, né, que estão ali que a gente não pode levar para o nosso pessoal. Por quê? Porque às vezes é uma opinião do autor, né? Não estou dizendo que a opinião dele pode estar certa ou errada, né? Mas normalmente não é uma opinião imparcial. Então a gente tem que ser muito imparcial, né? Nessa questão dos textos, tá bom? Ó, os fatos têm caráter objetivo, né? Ou seja, são sucessões de acontecimentos ou dados comprováveis e, portanto, avaliá-los consiste em opinar se são ajustáveis à realidade, né? Se são verdadeiros ou falsos, ou às leis da lógica, né? Se eles são coerentes uns com os outros ou são contraditórios entre si. Então, é importante que a gente analise essa questão dos fatos. Já as opiniões têm caráter subjetivo, né? São juízos de valor que expressam as crenças ou convicções do autor. Beleza? Então, os fatos a gente tem que ver se são fatos verdadeiros ou falsos, e as opiniões a gente tem que pensar que é sempre centrado naquilo que o autor do texto acha. Normalmente a gente vê isso tem aquelas páginas amarelas
da revista Veja, né? Às vezes tem muita questão de opinião. Normalmente tem também, né, em colunas, né, de jornais, de revistas, até mesmo de podcasts, né, que é mais atual, né, pra gente, tem muita questão da opinião do autor, né? Então vamos pensar que o juízo de valor, né? Aquilo que ele acredita, ele colocou naquele texto. Compreender a informação. Alguns fatores podem dificultar a boa interpretação de um texto, né? Por exemplo, a dificuldade apresentada em um texto depende às vezes de sua própria natureza. Em geral, os textos narrativos, né, que a gente vai contar algo que é concreto, são mais fáceis de entender, enquanto os textos informativos e argumentativos, em que se expõem dados ou ideias abstratas, costumam apresentar maior grau de dificuldade. Por exemplo, quando a gente vai narrar uma história, a gente consegue entender melhor aquilo que o autor quer dizer. Só que quando a gente pega algo que seja informativo, né, normalmente as reportagens, né, de televisão, a gente tem uma certa dificuldade, né, ao interpretar essas informações. Outras vezes, a dificuldade vem do próprio tema, né, tratado. Um texto sobre os princípios da física nuclear é geralmente mais difícil de compreender do que em outros que descrevam os costumes dos chimpanzés. Então, assim, um tema que está muito perto da gente, né, que a gente tem mais conhecimento, com certeza a gente vai entender melhor. O grau de dificuldade de um texto pode estar atrelado à organização. Por exemplo, quando você tem um texto bem estruturado, né, bem organizado, bem limpo, né, que a gente fala, em que as ideias estejam delimitadas, né, os títulos também estejam bem organizados, bem centrados com aquilo que o autor quer dizer, a gente consegue entender melhor, né? E também a questão da forma de expressão. Às vezes por exemplo, se a gente pegar um texto médico, tem um jargão. O que é um jargão? Jargão é a linguagem de determinada profissão. Às vezes pode ter palavras que a gente, que não é da área médica, né, a gente não entenda. Então vai ficar bem mais difícil de compreender esse texto. Olha só, o que é compreender um texto? Compreender um texto é uma tarefa complexa que supõe propor e resolver uma série de questões como: de que trata em geral o texto? Qual é o seu tema? Quais aspectos concretos do tema são desenvolvidos no texto? Quais são as principais ideias do texto? Que tipo de relações há entre as ideias trabalhadas? Qual é a ideia global que o texto transmite? Qual a intenção que guia o autor? Então, igual eu falei, coloquei para vocês, né, que só depois de encontrar a resposta a todas essas perguntas é que pode se dizer se você compreendeu realmente o texto. Então, é importante quando a gente estiver lendo o texto que a gente consiga responder essas 6 perguntinhas, né? Compreensão e o processo de leitura. Nós temos aí 4 tipos de leitura, né? As formas de leitura que se pode realizar e o tipo de informação que se pode obter de cada uma delas são as seguintes. Quando a gente tem uma leitura seletiva, é quando a gente permite ao leitor buscar no texto uma informação pontual pela qual tem interesse em especial. Ou seja, você vai selecionar, né, se você acha aquela informação. Uma leitura superficial, né? Ela ajuda a averiguar o tema e os aspectos mais destacados apresentados no texto, né? Uma leitura mais geral, né? Superficial. Uma leitura atenta, né? É quando a gente descobre, né, quais são as principais ideias do texto e qual a intenção desse autor. E a leitura em profundidade, né, que é um grau já mais avançado, ela permite reconhecer as relações que se estabelecem entre as ideias e compreender qual é a ideia global que se destaca no texto. E aí, nós temos alguns tipos textuais, tá bom? É o narrativo, né, que pode ser, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, né, que narra uma sequência de fatos. Descritivo, gente, lembra que você vai descrever algo, né? Expositivo, eu vou expor ideias, né? Argumentativos, eu vou argumentar. E o injuntivo, normalmente, ele é persuasivo ou instrucional, né? Ele vai trazer instruções pra gente, tá bom? A maioria dos textos é formada por sequências de vários tipos, mas, em geral, um dos dois deles são predominantes. Eu trouxe aí para vocês quais são os objetivos, né, de cada desses 5 tipos textuais e quando a gente pode, qual deles a gente pode achar, né? Por exemplo, um texto narrativo. Ele vai narrar fatos, igual eu falei para vocês, sendo eles reais ou fictícios. Pode ser um diário, um romance. Gente, romance não é só romântico, tá? Que tem lá que 2 pessoas se conheceram e foram felizes para sempre, tá bom? Um conto, né, uma crônica, uma notícia, sempre está narrando fatos, né, relato histórico, biografia, autobiografia.
Já o descritivo, ele vai descrever seres, paisagens e contextos. Normalmente a gente vai achar em cardápios, né? Laudos técnicos, quando a gente faz um exame, e aí tem toda a descrição, né? Por exemplo, daquela doença, caso a gente apresente, ou o laudo, né? Explicando por que você está sentindo algo no seu corpo. O cardápio, né? Por exemplo, é um prato, né? De algum restaurante. Então tá descrito, né? Tudo aquilo que é composto no prato. Arroz, feijão, bife com batatas fritas e uma salada, né? E uma sobremesa de brinde. Então, isso é um tipo textual descritivo, né? Eu estou descrevendo do que aquele prato é composto. O expositivo, eu vou expor informações, né? Ou expor ideias. Pode ser um seminário, né? Vamos supor que a gente está na escola, vocês têm que fazer um seminário sobre Segunda Guerra Mundial. Vocês vão expor informações sobre a Segunda Guerra Mundial. Né? Verbete de enciclopédia, que raramente a gente usa, né? As enciclopédias hoje em dia. A gente pega muito a questão da internet, né? A reportagem também, né? Ela expõe muitas informações. Argumentativa, eu vou defender um ponto de vista, ou seja, eu vou dar argumentos. Normalmente um artigo de opinião, uma carta aberta, uma carta de solicitação, né? A gente usa muito uma dissertação, tem a dissertação expositiva e dissertação argumentativa. E por último, né, o texto injuntivo, né, ele vai fazer com que o locutor tome alguma atitude. Pode ser um anúncio publicitário, né? Ele é instrucional, né? Regras de um jogo, né? Vai estar instruindo as pessoas que estão jogando aquele jogo, ou uma pessoa só, uma receita, né? Um manual de instruções. A gente compra, por exemplo, o som de um carro. E lá tem todas as instruções para que a gente consiga montar aquele som, né? Tranquilo? Um livro também de autoajuda, né? Ele vai trazer instruções. Tente fazer isso para que você melhore da ansiedade. Tente fazer isso para que você consiga ser menos... para que você procrastine menos, né? Então é isso, pessoal. A coesão, a coerência, né? E a clareza textual. Para que um texto tenha o seu sentido completo, ou seja, transmita a mensagem pretendida, é necessário que esteja coerente e coeso, beleza? Então, na construção de um texto, assim como na fala, usamos mecanismos para garantir ao interlocutor a compreensão do que é dito ou lido. A coesão, gente, é quando a gente fala sobre a conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo, da frase. Beleza? E a coerência é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, beleza? E a clareza textual é quando há coerência, né, na sequência de ideias e coesão entre os enunciados, ou seja, o conjunto de coesão e coerência, né, elas duas juntinhas, vai trazer essa clareza textual. Denotação e conotação. Uma coisa que às vezes a gente fica muito confuso, né, em relação ao que é denotação e o que é conotação, beleza? Olha só, a denotação é o resultado da união existente entre o significante e o significado, né? Ou entre o plano da expressão e o plano de conteúdo. A conotação resulta do acréscimo de outros significados paralelos ao significado de base da palavra, isto é, há um outro plano de conteúdo pode ser combinado ao plano de expressão, beleza? O sentido conotativo difere de uma cultura para outra, né? De classe social para outra, de uma época para outra. Olha o exemplo aí, ó. As palavras senhora, esposa, mulher denotam praticamente a mesma coisa, mas têm conteúdos conotativos diversos, né? Principalmente se pensarmos no prestígio que cada uma delas evoca, né? Por exemplo, a gente pode ter duas ordens, né? Referencial ou denotativo e afetivo ou conotativo. Já o valor referencial é quando é tomada no sentido usual ou literal, ou seja, literalmente aquilo que eu queria dizer, né? Ela designa ou denota determinado objeto, referindo-se à realidade palpável, ou seja, a denotação é aquela palavra no estado de dicionário, né? Igual tá falando aí, ou seja, o sentido literal da palavra. Já a conotação, gente, é a significação subjetiva da palavra, ocorre quando a palavra evoca outras realidades por associações que ela provoca. Ou seja, às vezes a gente usa muito essa questão a conotação quando a gente traz um sentido figurado, né, para aquele
contexto. E aí, eu trouxe 4 diferenças aí para a gente tentar entender a denotação e conotação. Na denotação, as palavras têm uma significação restrita. Já na conotação, as palavras com significação ampla, né? Já que o sentido figurado é bem amplo. Palavras com sentido comum do dicionário, né, na denotação, e na conotação, são palavras cujos sentidos extrapolam o sentido comum. Na denotação, palavra usada de modo automatizado, né? Já na conotação, a palavra é usada de modo criativo. Na denotação, uma linguagem comum, né? De acordo com o dicionário, se a gente for pensar assim. E na conotação, é uma linguagem rica e expressiva. Quando a gente fala sobre narrativa, né? As narrações, a gente tem que seguir essa estrutura narrativa, beleza? E a narrativa, ela vai apresentar diálogos, né? O que torna o relato dos fatos mais dinâmicos e direto. E aí a gente vai ter 2 tipos de discurso. A gente vai ter o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é quando o narrador reproduz literalmente a fala do personagem, né? Normalmente é introduzida por aqueles travessõezinhos, né? Que é aquele pontinho assim. Deixa eu desenhar aqui para vocês. O pontinho e aquele tracinho e aqui os 2 pontinhos, né? Dizer, falar, contar, né? Tem esses verbos de elocução. Já no discurso indireto, o narrador conta o que o personagem disser. Por exemplo, ele disse que, Maria perguntou se. Então, normalmente no discurso direto, ele coloca a fala ali, né? No texto, né? Tá bem estruturadinho. Já no discurso indireto, é como se ele se passasse, né? Por aquele personagem em terceira pessoa, né? Ah, Maria disse isso. O Joãozinho disse isso, né? Ela disse tal coisa. E aí nós vamos ter também elementos da organização narrativa. Um deles é o tempo. O tempo cronológico, gente, é quando acontece uma coisa cronologicamente, né? Os fatos têm início, meio e fim. Já o tempo histórico, né? É a época ou momento histórico em que a nação se desenrola. O tempo psicológico, ele vai e volta, né? A gente, por exemplo, pode começar uma história do fim e vai para o começo, né? E vai no meio e volta para o fim. Tem um exemplo que vocês vão estudar depois em literatura, é aquele livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele fala muito sobre essa questão do tempo psicológico, né? Ele começa a contar a história do dia da morte dele. E aí depois, aí ele volta para o meio da vida dele, aí volta para o nascimento, volta para a morte, fica assim. Se a gente não sentar e parar para entender a história, a gente não entende, por conta desse tempo psicológico. Tem outra autora também, né? A Clarice Lispector, ela escreve muito sobre isso. Então, assim, tem aquele um texto mais atual, é aquele O Diário de uma Paixão, que é aquele filme, né? Que ela tem Alzheimer, e aí a moça, né? Aí ela vai e volta na história, né? Temos também o tempo do discurso, né? Resulta do tratamento ou elaboração do tempo da história pelo autor. Este pode escolher narrar os acontecimentos por ordem linear, né? Gente, e aí tem também 3 palavrinhas aí que a gente vai usar bastante, né? Por ordem linear, com alteração da ordem temporal, é a anacronia, né? Temos também o ritmo dos acontecimentos, ou seja, a isocronia, beleza? E também temos a anisocronia, né? Que é um ritmo diferente daquilo que o fato está sendo narrado. Temos também a questão do espaço e do ambiente aonde acontece a história, né? Por exemplo, o espaço e ambiente físico é o espaço real, né? Ou seja, ali o cenário onde é que a história está acontecendo, né? Que pode ser em uma fazenda, em uma praia, em um hospital, né? Também o ambiente social. É constituído o ambiente social representado por excelência pelas personagens figurantes, ou seja, quem são aquelas pessoas que estão compondo a história, né? Normalmente a gente vê isso em filmes e em novelas, né? Que a gente vê aquela galera ali sendo figurante. E tem também a questão do espaço psicológico, né? Que é o espaço interior do personagem, ou seja, o que está acontecendo no pensamento da pessoa, né? Nos sentimentos. Essa autora, Clarice Lispector, fala muito sobre essa questão do espaço ou ambiente psicológico, né? Nas histórias dela. Temos também alguns tipos de narrador, né? O narrador é quem conta os fatos, né? Ele pode ser em primeira pessoa, né? Quando ele está contando a história, ou em terceira pessoa, quando ele se refere a ele ou a ela. Na narração em primeira pessoa, o narrador participa dos fatos. É chamado de narrador personagem, né?
No caso da narração em terceira pessoa, em que o narrador observa de fora os acontecimentos, a visão ou ponto de vista é mais geral, e ele sabe tudo o que se passa na história, né? Desde aquilo que pode ser observado, como os aspectos físicos dos personagens e do lugar, até aquilo que não é visível na cena, né? Como os aspectos psicológicos, né? Que são os sentimentos, as emoções, os pensamentos deste personagem. E aí nós vamos ter uma participação heterodiegético, né? Que é a pessoa não participante, autodiegético, que participa como personagem principal, e temos também o homodiegético, né? Que participa como personagem secundária. Gente, e aí nós vamos ter 3 tipos de personagens, né? O personagem, a gente vai ter o personagem protagonista, ou seja, o principal, né? O herói da história. Ele desempenha ali o papel central na história. Temos também uma personagem secundária, né? Ela tem um papel de menor relevo que o protagonista, mas não deixando de ser tão importante. E também tem o figurante, que a gente falou anteriormente, né? Ele tem um papel irrelevante no desenrolar da ação, cabendo-lhe, no entanto, o papel de ilustrar um ambiente ou um espaço social do que é representante. Ou seja, o figurante ele está ali para preencher aquele espaço social, né? Porque às vezes a gente acha que a história tem que passar só com uma pessoa, né? É importante que a gente tenha esses figurantes. Composição, né? Temos também o personagem modelada ou redonda ou esférica, como vocês quiserem chamar. É uma dinâmica, né, adotada de densidade psicológica capaz de alterar o seu comportamento e, por conseguinte, de evoluir ao longo da narrativa. Nós temos também o personagem plano ou desenhado, né? Ela não tem evolução, né? Ela não tem... Ela sempre vai se comportar da mesma forma ali na nossa história. Temos o personagem tipo, ele representa um grupo profissional ou social, e tem também a personagem coletiva, né? Ela vai representar ali um grupo, né, de pessoas que falam apenas de uma vontade só ali na nossa história. Temos também uma caracterização, né? A autocaracterização é quando o próprio personagem refere as suas características. Temos a heterocaracterização, né? A caracterização do personagem é facultada pelo narrador, pelo personagem. E também tem a caracterização indireta, né? Quando o narrador põe a personagem em ação, né? Então, através da gente que está lendo, né? Do leitor daquela história, saber, né? Qual que é o retrato daquele personagem, né? Olha só. E aí, eu trouxe para vocês alguns tipos textuais. O romance. O que é o romance? É uma narrativa sobre um acontecimento ficcional no qual são representados aspectos da vida familiar ou social de uma ou de vários personagens, né? Normalmente tem os conflitos, sendo o principal e os demais secundários formando-se o enredo. Ou seja, às vezes a gente pega a palavra romance e a gente acha que romance é só algo que fala sobre românticos, né? Romance, que no final vai ficar tudo bem, mas normalmente são histórias da vida cotidiana, né? A novela, assim como o romance, ela tem vários personagens, né? Sendo que o desenrolar do enredo acontece numa sequência temporal bem marcada, né? Normalmente a gente vê muito as novelas televisivas, né? Que ela tem o objetivo de nos entreter, bem como de nos seduzir com o desenrolar dos acontecimentos, pois a maioria foca nos assuntos relacionados da vida cotidiana. Então, às vezes, o romance, ele é muito parecido com a novela. Temos também, gente, o conto, que é uma narração curta, né? Temos poucos personagens e a gente tem sempre o ápice da história. Se a gente pegar, por exemplo, tem 2 músicas da Legião Urbana que são contos, né? Tem a do Faroeste Caboclo, que tem poucos personagens e tem o ápice da história, né? E temos também Eduardo e Mônica, né? Eu gosto muito de trabalhar essa música com os meninos quando eu tô trabalhando o gênero textual conto, porque conta uma história, né? Curta, e tem poucos personagens e tem um conflito só, né? E a gente sempre tem que perceber qual é o ápice dessa história, né? Os meninos sempre falam que o ápice da história é quando eles casam e tem os gêmeos, né? Depois, se vocês quiserem pesquisar essa música, é importante, tá bom? Quem não conhece, né? Claro. A crônica, gente, ela é um texto mais informal que trabalha aspectos da vida cotidiana, beleza? E normalmente é num sentido mais sutil, né? O cronista faz uma espécie de denúncia contra os problemas sociais através do poder da linguagem, né? Às vezes a gente vê muita sátira, né, nas crônicas. Já as fábulas, né, ela é composta por personagens representados na figura de animais, né?
ela sempre vai trazer coisas sobre cunho moral e ético, né? E sempre no final a gente tem a moral da fábula, ou seja, qual é a mensagem, né, que ela quis tratar. E normalmente vem em forma daquelas frases de efeito, né? Gente, lá nos textos descritivos, é outro tipo de texto, né? Nós temos o texto de base descritiva, tem como objetivo oferecer ao leitor ouvinte a oportunidade de visualizar o cenário onde uma ação se desenvolve e as personagens que dela participam. Ou seja, se a gente pegar. A gente tem várias escolas literárias, né? Quando a gente estuda aí literatura brasileira, portuguesa e literatura mundial. E aí, uma delas é o realismo. O realismo traz muito essa questão do texto descritivo. Tem um livro que, se a gente pegar, que é dessa época, né, do realismo, dessa escola literária, dessa vertente literária, a gente vê que eles descrevem tudo, todo o cenário. Ah, no jardim tinha tantas flores rosas, tinha tantas flores azuis, então, assim, tinha vasos pela casa, a porta era muito alta. Então, assim, nessa questão do texto descritivo, né, nessa escola literária que eu falei para vocês, a gente vê muito essa questão da descrição, né, de tudo, do lugar, né, do espaço onde está acontecendo aquela história, tá bom? Existem características, né, linguísticas próprias do texto de base descritivo que diferencia de outros tipos de texto, igual eu falei para vocês. E também é importante, olha só, os advérbios de lugar são elementos essenciais para a coesão e coerência do texto de base descritiva, permitindo a localização espacial dos cenários e personagens descritos. Ou seja, quando a gente tem os advérbios, né, aquelas palavras que indicam circunstância de lugar, nesse caso aí de lugar, ela é muito importante para que a gente consiga entender o que ele está mostrando ali, né? A questão do espaço e do tempo também, né? Dentro da história. A descrição é a representação verbal de um objeto sensível, né? Que a gente pode descrever não é só enumerar o maior número possível de detalhes, mas assinalar os traços mais singulares, ou seja, os traços principais, né? Dependendo da intenção do autor, varia o grau de exatidão e minúcia na descrição, né? Diferentemente da narração, que faz uma história progredir, a descrição faz interrupções na história, né? Ou seja, para que descreva melhor um personagem, um lugar, o objeto pelo qual ele está participando da história. E, para terminar, né, a descrição tem sido normalmente considerada como uma expansão da narrativa, né? Ou seja, frequentemente, né, essa descrição ela resulta da combinação de um ou vários personagens, com um cenário, um meio, uma paisagem, né, vários objetos. Então, a descrição é como se ela fosse algo mais detalhado dentro da narrativa, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, né, melhor essa questão dos tipos textuais, né, dos gêneros textuais que a gente trouxe aí, o romance, a novela, o conto e também os tipos textuais. A gente falou sobre narração e descrição, beleza? Dica, procurem livros mais descritivos, né, para que vocês consigam entender todo esse tipo textual. E também ouçam a música do Eduardo e Mônica para que vocês entendam melhor a questão do conto. Tá bom, gente? Bons estudos para vocês e até a próxima unidade.